Fala, sobre o Varão. amor, né? Fala, Varão. O amor. Irmãos, no amor a gente pode incluir o sexo, que é a intimidade do casal. Ó, fazer sexo antes do casamento, a Bíblia é muito clara sobre isso. É fornicação. Então é um pecado gravíssimo que chega a tirar a salvação da pessoa, né? Mas também casar e não fazer sexo depois é pecado também. Porque a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido, né? Do Uhum. marido à mulher. E os dois têm que desejar um ao outro. E um tem que procurar satisfazer o desejo do seu cônjuge, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, né? Se você pegar ali do verso 1 até os versos seguintes ali, vai falar sobre isso. Né? Que um tem que procurar satisfazer o outro. Então é extremamente importante o homem ter relação sexual com a sua mulher, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Bem, a falta de sexo pode levar à falta do amor. Enquanto tem amor, você tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, né? Mas se acabar o amor, o homem pode vir pintado de ouro para a mulher que ela não vai querer mais. Verdade. Porque o amor não existe mais. E assim também, tem homens que também que é assim. Ele ama a mulher, ele faz de tudo pela mulher, mas se acabar o amor do coração dele, a mulher pode vir também pintada de ouro para ele, que ele não vai querer mais. Porque quando acaba o amor, acaba o casamento. Uhum. Bem? E um dos sinais que o amor está indo embora é que não existe mais o sexo. Bem? Agora, pastor, nós somos cristãos e muitos casamentos também entram numa frieza tremenda, porque tem irmãos que acham que tudo é pecado, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a sexualidade do casal. Depois a gente até pode fazer um corte legal só nessa parte aqui. A sexualidade do casal. Eu quero falar sobre algumas coisas que você vai tirar algumas curiosidades. Talvez tem pessoa que pensa assim, meu Deus, será que isso é pecado? E quase não vai falar na igreja, então ela tem dúvida, e às vezes fica com aquela dúvida porque tem vergonha de perguntar pro pastor, né? Porque tem coisa que é complicado de perguntar. Então nós vamos tirar algumas dúvidas agora do que pode, o que não pode e o que talvez pode. E eu vou te explicar o porquê eu coloquei esse talvez. Bem? Então, a primeira coisa, vamos colocar aqui o sexo oral. Pastor, pode ou não pode o sexo oral? Irmão, quando a gente vai falar do sexo oral, a Bíblia não vai falar de maneira clara nem que sim e nem Que não. que não. Agora tem um texto na Bíblia, pastor, vê se é isso mesmo. 1 Pedro, se não for, depois a gente vai achar o versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 7, que fala sobre a mulher ser o vaso mais fraco. Esse é esse versículo. Eu estou fazendo tudo de memória aqui, irmãos, por isso que eu estou falando assim, se não me falha a memória, né? Uhum. É isso mesmo? Lê Isso. para nós. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas Ó, coabitai com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Então tem coisas, pastor Ismael, que vai ter que ter um entendimento do casal. E principalmente o homem tem que tratar a mulher como um vaso Fraco. Ou mais frágil, fraco. né? Porque o sexo oral, a Bíblia não tem uma condenação, vamos dizer assim, de ser feito, mas também a Bíblia não manda fazer. Uhum. Então tem que ter o quê? Concordância. Tem que ser com entendimento. Se tem uma boa higiene e os dois querem, então para você é sim. Agora, se não tem uma boa higiene e um do casal não quer, então para você é não. Porque se não tiver entendimento, por que eu citei esse versículo? Porque normalmente a forçação de barra é mais da parte do homem. Então ele tem que tratar a mulher como um vaso mais fraco. Agora, eu não considero pecado. Inclusive eu vou citar um texto aqui. Cantares 7:7, pastor. Sexo oral 7. 7:7. Um dia eu quero trazer só sobre Cantares algumas coisas para você ver que você pode desfrutar do corpo da tua mulher. Não é pecado não, irmão. Vem? 7:7. Lê para nós, pastor. Cantares 7:7. A tua estatura é semelhante à palmeira. Ó, só antes do pastor finalizar. Então Salomão, ele tá falando que a estatura da mulher dele é como a palmeira. A palmeira é alto, né? O pé alto. Então dá a entender que a esposa dele, que a mulher que ele tá se relacionando ali é uma mulher alta, né? Então Salomão gostava de mulher grandona. Vai, continua, pastor. E os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Meu Deus, pastor, o que é isso? E seus seios? São semelhantes aos cachos de uva. Pastor Ismael. Aí no versículo 8, ele diz assim, ó. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então
E então os teus seios serão como os cachos de uva, e o cheiro da tua respiração como os das maçãs. Forte. Então ele tava terroroso ali, né? Agora, pastor, uva é pra quê? Entendedores entenderão. É. Pra bons entendedores, meia palavra basta, né? Uva é pra quê, irmão? Pra ficar olhando? Os seios da mulher de Salomão são como os cachos de uva. Então, como é que eu acabei de falar? Pra bom entendedor, meia palavra basta, Meia né? palavra basta. Então você tá entendendo, não tem pecado de você desfrutar do corpo da tua mulher. Eu poderia continuar aqui, ele jogava o vinho no umbigo da mulher. Pra onde corria esse vinho, né? Verdade? Então, o sexo oral não existe condenação na Bíblia. Agora, tem que ser tratado com entendimento. Bem, se a tua mulher não quer, pra você é não, você tem que respeitar a decisão dela. Se o teu marido não quer, pra você é não também. Agora, se os dois têm boa higiene, como eu falei, e os dois querem, então pra você é sim. Você tem concordância, né? Concordante. Pastor, sexo anal. Meu Deus. Esse aí é pesado. Na minha humilde opinião, né, existe condenação. Hein? Então, na verdade, a questão da sexualidade do casal é uma das coisas, talvez a única coisa que existe uma condenação clara, né? Tá lá em 1 Coríntios 6:10, pastor, lê pra nós lá. Não sei se, eu acho que vai estar no 10 aí no seu. 6, 10. Isso é, porque sodomista, a palavra sodomita vem de sodomia, né? Até no dicionário, se você ver, sodomia significa a prática do sexo anal. E olha o que a Bíblia vai falar em 1 Coríntios 6:10. Esse aqui. 6, 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Pera aí, só quero ver se é no verso 9. No 9, né? Isso. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Nem os sodomitas. Olha só, quando eu sempre falo assim, ó, quando na Bíblia está assim, ó, vai terminar falando assim, ó, não herdarão o reino dos céus. É Deus nos dando a autoridade para pregar 100% sem medo de errar, que essa pessoa, se tiver na prática, ela não vai ser salva. Então você até pode falar assim, ó, ah não, mas aí é questão de homem com homem. Mas a Bíblia não está declarando, né, 100% isso. E os próprios médicos da Terra, eles falam que o ânus não tem estrutura para receber a penetração do pênis. Estou falando de maneira bem direta, porque nós somos adultos, né? Se tiver criança, tira daí. Porque é para você aprender, para você tirar dúvidas do teu coração. O próprio médico da Terra não aconselha a prática do sexo anal. Amém? Até podem... E outra, aquilo que não causa prazer nunca foi o plano original de Deus. Uhum. Normalmente, quando quem pratica, a mulher nunca vai sentir prazer no início. Ela vai sentir muita dor. Com o tempo, né? Acostumou. Daí pode até causar um prazer, mas daí já provavelmente é algo diabólico já, né? O diabo já entrou ali. Enfim, né? É uma coisa, no meu entendimento, né, pelo que eu estudo, eu acho que a 1 Timóteo 10 vai falar a mesma coisa acerca dos sodomitas. Então, assim, irmãos, na minha visão, a prática do sexo anal é algo que tem que ser renunciado até mesmo por casais, pessoas que estão casadas legalmente. Essa é a minha opinião. Você, né, pensa o que você pensar e decide aí, junto com o teu cônjuge, o que você quiser decidir, tá bom? Então, outra coisa, pastor, ir ao motel. Uma dúvida também, né? Verdade. Uma dúvida. Eu vou dar minha opinião também. Hebreus 13:4. Abre pra nós lá. Hebreus 13:4. Eu não vou dizer pra você nem que sim, nem que não. Eu vou deixar você decidir depois do que eu vou falar aqui. Hebreus, o capítulo 13, o verso 4. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Sem mancha, o leito sem mancha. Pode continuar, pastor. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Forte. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Forte. Pastor, venerado seja todo
o leito sem Mácula. mancha. Sem Ou mancha. seja, como que eu vou levar minha esposa, nós somos cristãos, servimos a Deus, para um ambiente onde 2 horas atrás 2 homens estavam deitados ali? Como que eu vou levar minha esposa para um local que algumas horas atrás estava acontecendo um adultério Uhum. ou uma fornicação? 2 jovens que não são casados, ou um homem que resolveu trair a esposa dele, tacar o amante ali. Enfim, é um leito com mácula, com mancha. Uhum. Ah, pastor, mas num hotel pode acontecer também, mas não é um local que é já feito para isso, né? Ali no motel, é um ambiente já preparado para essas prostituições. Então já é um clima totalmente diabólico. É um clima já, né, para quem é espiritual, com certeza, se entrar num lugar assim, ele já vai sentir algo estranho, né? Um dia eu ouvi uma ministração de uma pastora muito conhecida no Instagram, a pastora Thalita Ferreira. Acho que ela é de Fortaleza, se não me engano. Ela disse que o sexo no casamento é um culto a Deus. Forte. É um culto a Deus. Como que oferece um culto num ambiente assim, no caso, entendeu? Complicado. Então, a gente não está aqui para ser juiz ou para, vamos dizer assim, para dar ordem daquilo que você tem que fazer, né? A gente está aqui para pregar a palavra de Deus, né? Ensinar. E um aconselhamento também, né? Aconselhamento também. Então, assim, ó, mais vale você pagar um pouquinho mais para ir num hotel do que você pagar um pouco mais barato e entrar num ambiente totalmente demoníaco, um clima que com certeza vai deixar você mal. Aquilo que era para ser prazer vai deixar você com a consciência pesada depois. Bem? Então esse fica o nosso conselho acerca de motel para você que tinha essa dúvida no coração. Pastor, usar fantasia. Depende, né, irmão? Tá terrível, Arão. Depende, se for da capetinha, né? Aí não pode. O sangue de Jesus tem poder. Porque a Bíblia fala assim, ó. Fugir de toda aparência do mal. Como é que se serve a Deus e a tua mulher vai estar vestida de capetinha? Aí não tem como, né? Agora... É bom rir, pastor. Agora assim, ó. Se for de uma médica, pastor. Tem problema? Se o cara estiver doente. Ele vai se fazer de doente. Porque ele quer que essa médica cuide dele. Tá entendendo? Que bênção. Então, uma fantasia de uma médica não tem problema nenhum. Ou um homem se vestir de bombeiro, apagar o fogo. Tá entendendo? Agora, você não pode deixar que a fantasia ela venha a ser uma aparência maligna. Ou você olhar pra mulher e imaginar que ela é a tiazinha. Essa tiazinha, né? Não é do teu tempo? Não conheço. É do meu tempo, né? Não, vai pesquisar, mano. Não sei nem quem é. Tiazinha era uma mulher muito sedutora da minha época, quando eu era mais jovem. E os meninos eram apaixonados por ela. Então você não pode fazer da tua esposa, fazer como se ela fosse uma outra pessoa. Porque Jesus disse assim, aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração já cometeu adultério com ela. Então o meu desejo tem que ser pela minha esposa. Da minha esposa por mim. Então a minha esposa não pode imaginar que eu sou um ator aí, bombadão, famoso. Ela tem que se contentar com o magrinho dela. E eu também tenho que me contentar com a minha esposa. Nós temos que desejar um ao outro. Então não tem problema nenhum você colocar uma fantasia, desde que aquela fantasia não tenha aparência do mal. Amém? E desde que você não imagine outra pessoa naquela fantasia. Pegou? Vamos supor, pastor, deixa eu só perguntar, né? Sim. Vamos supor, se a mulher ou o homem coloca uma fantasia e a esposa ou o marido imagina outra pessoa, se torna um adultério também? Adultério. É, né? Com certeza. E na minha visão é aquilo que Jesus falou, né? Que adulterou na mente, né? Na mente. É porque o adultério não começa na prática, né? Começa na mente, vai pro coração e depois Forte. Acaba na prática. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Versículo 7, pastor, lê para nós. De Hebreus? De João 2. De João 2. Então, esse seria o 6º passo, né? O sexo, o amor, né? Que é fundamental para você ser feliz. Não deixa voltar à intimidade. Esse dia eu tava... Gosto muito de pesquisar sobre essas coisas. Quem faz sexo todos os dias, é claro que isso é uma raridade, né?
Diz que a pessoa, ela, ela envelhece menos rápido, ela diminui o estresse dela, faz bem pra pele, enfim, tem um monte de coisa boa que acontece ali. Amém? E é uma coisa tão boa, né? Mas às vezes sempre um do casal ali vai colocar barreira. Esfria, né? Não sei se é coisa do inimigo, se é coisa da carne, se é coisa do ser humano mesmo, né? Porque assim, ó, principalmente crente, ele faz de tudo pra casar porque ele quer fazer sexo. Aí depois que casa, não faz mais sexo. Não é coisa do diabo? Que prova. Porque depois que tá casado pode namorar à vontade, né? Eu sempre brinco quando eu vou aconselhar o jovem, olha, se segura, nem que tu tem que esperar até os teus 20, 25, 30 anos. Vai valer a pena, porque depois que, né, casar, vai, até enquanto você tiver força, 70, 80, ou talvez um pouco menos, um pouco mais, até você tiver vigor para isso, você vai poder namorar à vontade, desfrutar à vontade. Então, não faz agora para aproveitar bastante depois.